bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, conversamos com o nutricionista esportivo Glauber Couto. Glauber, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo convite. Para começar, eu gostaria de saber no que consiste exatamente a nutrição esportiva. Então, a nutrição esportiva nada mais é do que um auxílio para um atleta que está começando ou já está em metade de final para a carreira, que é uma necessidade, né? Que ele precisa se alimentar melhor para ter mais nutrientes para poder exercer melhor o seu esporte, a sua função, que é a vida dele, né? O restante da vida dele. Qual que seria a diferença entre a nutrição de um atleta que está começando a carreira e um atleta que já está com a carreira mais consolidada? Então, eu diria que a principal diferença é a rotina, pois o atleta que está começando, ele geralmente está saindo de uma fase onde ele não fazia uma rotina alimentar tão boa para fazer uma rotina alimentar que vai ser necessária para ele atingir o objetivo dele como atleta. Então, o começo é sempre algo mais difícil, mas ele precisa atingir o nível do profissional. E o profissional é algo bem mais complexo, envolve outras áreas também, e é um pouquinho diferente entre elas, mas o padrão é o mesmo, é se alimentar bem, ter os nutrientes certinho para poder exercer melhor a sua função, ter mais nutrientes, ser bem alimentado, ser bem nutrido, que é bem importante, né? Tanto para a recuperação, principalmente em caso de lesões, por exemplo. Você mencionou os nutrientes, né? Nesses termos, o que seria a alimentação de um atleta de alto rendimento, por exemplo? No que consiste? Eu diria que consiste principalmente em uma quantidade boa de carboidrato e proteína, que são, na minha opinião, os fatores mais importantes para a construção muscular, que o atleta precise muito, tanto por conta das lesões, para a recuperação muscular dele, pois é o trabalho dele, então ele precisa estar sempre apto a manter o trabalho. E o carboidrato, que é basicamente a nossa energia, né? É o que nos move a fazer o esporte. Então tem que estar tudo bem equilibrado para poder manter esse nível em excelência, sabe? E para as pessoas que não são atletas, mas que mantêm uma prática esportiva com frequência, elas precisam fazer também uma dieta diferenciada, uma dieta mais equilibrada? Sim, com certeza. Ela não precisa ser no mesmo nível do atleta, pois o profissional para um comum é bem diferente, né? As contagens de nutrientes são diferentes, mas é de extrema importância, sim, para manter a vida saudável, né? Para manter uma boa aparência também, que as pessoas buscam muito isso hoje em dia, e uma boa performance no esporte, seja uma luta, uma corrida ou a própria academia, que é o que está em alta hoje em dia, né? Gostaria de saber se existe diferença nas dietas recomendadas para diferentes práticas esportivas. Se um atleta de corrida, ele vai ter uma dieta diferenciada de um atleta de natação, por exemplo. Sim, existem essas diferenças, sim, principalmente no nível amador para nível profissional e de esporte para esporte. Atletas de esporte como natação ou então corrida, eles gastam muita energia de uma forma muito rápida, de uma forma explosiva. Então a dieta é um pouquinho diferente de alguém que precisa de mais força, por exemplo, que é no caso de uma musculação. Mas ela não interfere tanto assim na rotina. Então é uma dieta com um ajuste para proteína, então um pouquinho para carboidrato, mas depende também do tempo de exercício, do tipo de exercício, de como é o atleta, de qual é a modalidade que ele está praticando, o peso. Então varia muito nesse sentido. E é por isso que necessita de um profissional especializado para aquele atleta, entendeu? É algo bem individual, não é uma receita de bolo, não é algo genérico, entendeu? Para as crianças que estão competindo nas categorias infantis, com potencial para se tornarem no futuro atletas, como que é esse acompanhamento para essas crianças? Então, o acompanhamento, principalmente, ao meu ver, é junto com os pais, pois os pais que tomam conta da alimentação da criança são os pais que vão ao mercado fazer toda a compra, né? Então, evitar muitos doces, ultraprocessados, refrigerantes, que é o que causa mais esse lado sedentário da criança, que deixa as pessoas mais confortáveis, né, com uma alimentação ruim. Então, manter uma alimentação equilibrada desde cedo, para mim, é um fator importantíssimo para uma pessoa que tende a ver o filho como um atleta, entendeu? Então, ela começar a conduzir o filho a se alimentar bem e já ter em mente que ele vai se tornar um atleta, ele procurar um nutricionista para ele manter certinho ali as necessidades dos nutrientes que são muito importantes para uma criança, ainda mais para alguém que quer se tornar um atleta, entendeu? Então, esse acompanhamento é principalmente com os pais, mas também com foco no filho, entendeu? Eu gostaria de saber se existe alguma dificuldade nesse acompanhamento nutricional para os esportistas, para os atletas. Uma dificuldade é a rotina, não tem jeito, pois muitas vezes os atletas têm uma vida corrida, né? Eles precisam trabalhar, precisam cuidar de casa, têm seus filhos, então adaptar com a rotina é algo sempre muito desafiador no começo. Então tem pessoas que desistem por causa disso. Só que é algo que acaba se tornando uma rotina, né? Algo que a gente se habitua com aquilo e é completamente mental, né? A gente precisa entender que aquilo é o nosso bem, que aquilo é o nosso esporte, que a gente quer praticar. Então é algo muito
psicológico, eu diria, para a gente ter esse entendimento de que é necessário fazer. Então, a gente se esforçar um pouquinho mais, acordar um pouquinho mais cedo para preparar as nossas refeições pelo longo da semana, pelo longo do dia, e estar bem consigo mesmo, né? Pois não adianta cuidarmos do nosso corpo e a mente está fraca, entendeu? Está doente, né? Eu gostaria de saber também se existem alimentos que podem auxiliar no rendimento esportivo, se existem alimentos que podem fornecer maior energia para o atleta, auxiliar ali na prática esportiva. Então, dependendo do esporte, temos algumas estratégias para serem utilizadas, como usar um pouco mais de carboidrato algumas horas antes ou depois dos seus treinos para poder maximizar o reestoque de glicogênio do nosso corpo. E também alguns outros alimentos, como a beterraba, por exemplo, que ajudam um pouco na performance, mas não existe nada milagroso, isso vai depender da sua dieta. O que determina é a dieta e o equilíbrio que você fez durante toda a sua preparação como atleta, durante anos, meses e semanas. Então esse é o principal ponto, né? Que não existe nenhum alimento milagroso. E quanto ao uso de suplementos? Hoje a gente sabe que tem muitas coisas no mercado à base de cafeína, energético, proteína isolada. Esses itens, eles auxiliam na prática esportiva? Eles são recomendados numa dieta para um atleta de rendimento? Com certeza. A cafeína, por exemplo, é algo que eu gosto muito, pois, como eu falei sobre as pessoas que têm essa dificuldade com a rotina, uma pessoa que trabalha o dia inteiro e vai fazer seu treino no final do dia, ter um estimulante de energia, mas é algo que eu vejo necessário, né? Porque a pessoa vai render melhor nos seus treinos. A proteína é algo que eu gosto muito de utilizar para pessoas com a vida corrida, como eu também tenho, que é uma necessidade momentânea, que é um momento onde eu não consigo parar para me alimentar. A proteína não vai substituir uma alimentação, de forma alguma, mas ela vai auxiliar nos momentos mais difíceis do seu dia a dia. Então, a pessoa que vai fazer 6 refeições ao longo do dia, ela tem uma proteína para encaixar no momento mais difícil. Então, é para buscar esse equilíbrio, entendeu? Então, os suplementos são super bem-vindos, claro, com o auxílio de um profissional da saúde na área, mas são super bem-vindos. Eu gosto muito dos suplementos, creatina, whey protein, a própria cafeína também eu acho um excelente pré-treino e é algo comum hoje em dia, né? Eu gostaria de abrir o espaço para você, se você quiser dar alguma recomendação ou fazer alguma sugestão, dar alguma dica para as pessoas que estejam acompanhando e que queiram iniciar numa carreira de atleta ou iniciar uma prática esportiva, pode ficar à vontade. Então, para quem está começando agora, eu indico sempre buscar um profissional nutricionista na área, né? Depende muito do seu esporte, mas entender que no começo é difícil, manter uma alimentação é difícil, às vezes é caro também, a economia, né? Para manter uma suplementação, manter um treino, às vezes com um instrutor melhor, mas é algo que, se está na sua cabeça, né? Se é a sua vontade de ser um atleta, de se tornar um atleta, vá em frente, luta. É algo que é gratificante para nós vermos no espelho, vermos nosso esforço trazendo resultado, né? Então, se precisar, eu estou disponível para ajudar, como assim outros profissionais também na área. Mas eu super apoio e vamos lá. Obrigada, a gente agradece a sua presença no Câmara Entrevista. A gente se vê num próximo programa. Até lá!